Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal da Igreja Luterana de Interlagos. Vamos dar prosseguimento hoje ao nosso projeto A Bíblia ao longo do ano, hoje dia 29 de julho, com os capítulos 5 a 8 do livro do profeta Jeremias. Vamos juntos? Iniciando então pela leitura dos capítulos, temos o capítulo 5, com os seguintes destaques: os pecados de Jerusalém e de Judá, e Deus avisa o seu povo. Vamos à leitura na Nova Almeida atualizada. Deem uma volta pelas ruas de Jerusalém, olhem, investiguem, procurem nas suas praças para ver se acham alguém, se há uma pessoa que pratique a justiça ou busque a verdade. Se acharem, eu perdoarei a cidade. Embora não digam, tão certo como vive o Senhor, certamente jurão falso. Senhor, por acaso os teus olhos não atentam para a fidelidade? Tu feriste esse povo, mas eles não sentiram nada. Tu os consumiste, mas eles não quiseram aceitar a disciplina. Endureceram o rosto mais do que uma rocha. Não quiseram voltar. Mas eu pensei, são apenas pobres insensatos, pois não conhecem o caminho do Senhor, o direito do seu Deus. Irei aos poderosos e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, o direito do seu Deus. Mas todos eles quebraram o jugo e romperam as algemas. Por isso um leão do bosque os matará. Um lobo dos desertos os despedaçará. Um leopardo estará à espreita das suas cidades. Quem sair da cidade será devorado. Porque as transgressões deles são muitas e as suas rebeldias se multiplicaram. Jerusalém, como posso perdoá-la? Os seus filhos me abandonaram e juram pelos que não são deuses. Depois de eu ter lhes saciado a fome, adulteraram e se reuniram em casas de prostitutas. Como garanhões bem fartos e cheios de desejo, cada um fica rinchando para a mulher do seu próximo. Deixaria eu de castigar estas coisas? Diz o Senhor. Não deveria eu me vingar de uma nação como esta? Que os inimigos passem pelas carreiras da vinha e a destruam, porém não por completo. Tirem os ramos, porque não são do Senhor, porque a casa de Israel e a casa de Judá foram totalmente infiéis a mim, diz o Senhor. Negaram o Senhor e disseram, não é ele. Nenhum mal nos sobrevirá, não veremos a guerra, nem passaremos fome. Os profetas não passam de vento, porque a palavra não está com eles. As suas ameaças se cumprirão contra eles mesmos. Portanto, o Senhor, o Deus dos exércitos, me disse, visto que eles proferiram tais palavras, eis que transformarei em fogo as minhas palavras na sua boca, e farei deste povo a lenha, e o fogo os consumirá. Eis que trago contra você uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor, nação robusta, nação antiga, nação cuja língua você não conhece, cuja fala você não entende. A aljava deles é como uma sepultura aberta, todos os seus homens são valentes. Devorarão as colheitas e o pão de vocês, devorarão os seus filhos e as suas filhas, comerão as suas ovelhas e o seu gado, comerão os frutos das suas videiras e figueiras, e com a espada derrubarão as cidades fortificadas em que vocês confiam. Porém, mesmo naqueles dias, diz o Senhor, não os destruirei completamente. Quando perguntarem por que o Senhor nosso Deus nos fez todas essas coisas, você lhes responderá, vocês me abandonaram e serviram a deuses estranhos na terra de vocês, por isso terão de servir a estrangeiros, numa terra que não é de vocês. E Deus avisa o seu povo. Anunciem isto na casa de Jacó, e façam uma proclamação em Judá, dizendo, escute agora isto, povo tolo e sem entendimento. Vocês que têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, porque não me temem, diz o Senhor, porque não tremem diante de mim. Pois fui eu que pus a areia como limite do mar, limite perpétuo que ele não irá ultrapassar. Ainda que se levantem as suas ondas, elas não prevalecerão, ainda que bramem, não passarão daquele limite. Mas este povo tem um coração teimoso e rebelde. Desviaram-se e se foram. Em seu coração não dizem, temamos agora o Senhor, nosso Deus, que nos dá a seu tempo as chuvas, as primeiras e as últimas, e que nos reserva as semanas determinadas da colheita. As maldades que vocês fizeram desviaram essas coisas boas, e os seus pecados afastaram de vocês o bem.
Porque no meio do meu povo se encontram ímpios que andam espiando, como espreitam os passarinheiros. Como eles preparam armadilhas e prendem os homens. Como uma gaiola cheia de pássaros, assim as casas deles estão cheias de fraude. Por isso se tornaram poderosos e enriqueceram. Engordaram, ficaram estufados, e não há limite para suas maldades. Não julgam a causa dos órfãos para que ela prospere, nem defendem o direito dos necessitados. Deixaria eu de castigar estas coisas, diz o Senhor? Não deveria eu me vingar de uma nação como esta? Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. E é o que o meu povo deseja. Porém, o que é que vocês farão quando o fim chegar? Eis a leitura do capítulo 5 que traz uma corrupção total e nacional. Deus procura em vão um vestígio de verdade e justiça entre o seu povo. A nação está atolada na idolatria. Está feliz por ser uma sociedade corrupta, está com a consciência tranquila. Tanto Deus como seus profetas são ignorados. O povo quer ouvir as falsas profecias. Deus não tem outra opção senão punir. Vamos ao capítulo 6, onde temos 4 destaques. Jerusalém será sitiada, o castigo por causa do pecado, o inimigo do norte e o trabalho inútil de Jeremias. Vamos à leitura. Jerusalém será sitiada. Filhos de Benjamim, fujam do meio de Jerusalém. Toquem a trombeta em Tecoa e levantem o facho de luz em Bet-Haquerém, porque do lado do norte surge um grande mal, uma grande destruição. Deixarei em ruínas a formosa e delicada filha de Sião. Contra ela virão pastores com os seus rebanhos, levantarão as suas tendas ao redor e cada um apacentará no seu devido lugar. Preparem a guerra contra ela. Levantem-se e vamos atacar ao meio-dia. Ai de nós, porque o dia já declina e as sombras da tarde já vão se estendendo. Levantem-se e vamos atacar de noite e destruir as suas fortalezas, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: cortem árvores e construam rampas de ataque contra Jerusalém. Esta é a cidade que há de ser punida. Só há opressão no meio dela. Como o poço conserva frescas as suas águas, assim ela conserva a sua maldade. Violência e destruição se ouvem nela. Enfermidade e feridas há diante de mim continuamente. Aceite a disciplina, ó Jerusalém, para que eu não me afaste de você, para que eu não a torne em desolação e terra não habitada. O castigo por causa do pecado. Diz o versículo 9. Assim diz o Senhor dos Exércitos, diligentemente se rebuscará o remanescente de Israel, como se faz com uma vinha. A exemplo do vindimador, põe a mão por entre os ramos. A quem falarei e testemunharei para que ouçam? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles objeto de deboche, não gostam dela. Por isso, estou repleto da ira do Senhor. Estou cansado de guardá-la dentro de mim. Derrame-a sobre as crianças pelas ruas e sobre os jovens nas suas reuniões, porque até o marido e a mulher serão presos, e também os velhos e os que têm idade avançada. As suas casas serão entregues a outros, os campos e também as mulheres, porque estenderei a mão contra os habitantes desta terra, diz o Senhor. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Será que ficaram envergonhados porque cometeram abominação? Não, eles não ficaram com vergonha. Eles nem sabem o que é envergonhar-se. Portanto, cairão com os que caem. Quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: ponham-se à beira dos caminhos e olhem. Perguntem pelas veredas antigas qual é o bom caminho. Andem por ele e vocês acharão descanso para a sua alma. Mas eles dizem: não andaremos nele. Também pus atalaia sobre vocês, dizendo: fiquem atentos ao som da trombeta. Mas eles dizem: não escutaremos. Portanto, escutem, ó nações, e saiba, ó congregação, o que vai acontecer com eles. Ouça, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos,
porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Para que, pois, me venha o incenso de Sabá e a melhor cana aromática de terras distantes? Os holocaustos que vocês oferecem não são aceitáveis, e os seus sacrifícios não me agradam. Portanto, assim diz o Senhor: eis que porei tropeços diante deste povo. Neles cairão pais e filhos juntamente. O vizinho e o seu companheiro perecerão. O inimigo do norte. Diz assim o versículo 22 e seguintes: assim diz o Senhor: eis que um povo vem da terra do norte, e uma grande nação se levanta dos confins da terra. Armam-se de arco e de lança. São cruéis e não conhecem a compaixão. O barulho que fazem é como o bramido do mar. Vêm montados em cavalos, como guerreiros em ordem de batalha contra você, ó filha de Sião. Ao ouvirmos a fama deles, as nossas mãos desfaleceram. Angústia tomou conta de nós, dores como as da mulher que está dando à luz. Não saiam ao campo, nem andem pelo caminho, porque o inimigo tem espada e há terror por todos os lados. Ó filha do meu povo, vista a roupa feita de pano de saco e role no pó. Pranteie como por um filho único, pranto de amarguras, porque de repente virá o destruidor sobre nós. E por último, no capítulo 6, o trabalho inútil de Jeremias. Diz o versículo 27 e seguintes: Jeremias, fiz de você um purificador de metais entre o meu povo, uma fortaleza, para que você examine e venha conhecer o caminho deles. Todos são mais do que rebeldes e andam espalhando calúnias. São bronze e ferro, são todos corruptores. O fole sopra com força e o chumbo já se derreteu com o calor. Em vão continua a depuração, porque os maus não são separados. Serão chamados de prata rejeitada, porque o Senhor os rejeitou. E assim temos a leitura do capítulo 6, que fala a respeito de uma declaração de guerra. Todas as advertências de Deus foram ignoradas. Seu convite para que andassem no melhor caminho simplesmente não foi aceito. E assim Deus rejeitou o seu povo e o entregou aos exércitos invasores. Até Jerusalém seria sitiada. Vamos à leitura do capítulo 7, onde nós temos como destaques: o templo não protege a nação iníqua, a intercessão do profeta não salvará o povo, a multiplicação dos sacrifícios é inútil e Judá é rejeitado por Deus. Vamos à leitura destes 34 versículos. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor: fique junto à porta da casa do Senhor e proclame ali esta palavra. Escutem a palavra do Senhor, todos de Judá, vocês que entram por estas portas para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: corrijam a sua conduta e as suas ações, e eu os farei habitar neste lugar. Não confiem em palavras falsas, dizendo templo do Senhor, este é o templo do Senhor. Mas, se de fato emendarem os seus caminhos e as suas ações, se de fato praticarem a justiça cada um com o seu próximo, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramarem sangue inocente neste lugar, nem seguirem outros deuses para o próprio mal de vocês, eu os farei habitar neste lugar, na terra que dei aos pais de vocês, desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vocês confiam em palavras falsas, que não servem para nada. O que é isso? Vocês roubam, matam, cometem adultério e juram falsamente. Queimam incenso a Baal e seguem outros deuses que vocês não conheciam no passado, e depois vêm e se põem diante de mim, neste templo que se chama pelo meu nome, e dizem: estamos salvos. Sim, só para continuarem a praticar essas abominações. Será que este templo que se chama pelo meu nome é um covil de salteadores aos olhos de vocês? Eis que eu mesmo, vi isso, diz o Senhor. Mas vão agora ao meu lugar que estavam em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vejam o que lhe fiz, por causa da maldade do meu povo de Israel. Agora, visto que vocês fazem todas estas obras, diz o Senhor, e eu falei muitas e muitas vezes, mas vocês não me ouviram. Chamei, mas vocês não me responderam. Farei também com este templo que se chama pelo meu nome, no qual vocês confiam, e com este lugar que dei a vocês e aos seus pais, o mesmo que fiz com Siló. Vou expulsar vocês da minha presença,
como expulsei todos os seus irmãos, toda a posteridade de Efraim. A intercessão do profeta não salvará o povo rebelde. Diz o versículo 16 e seguintes. Quanto a você, Jeremias, não interceda por este povo, nem levante por ele clamor ou oração, nem insista comigo, porque eu não ouvirei a sua voz. Será que você não enxerga o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a farinha para se fazerem bolos à rainha dos céus. Também oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Mas será que é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor? Não seria muito mais a si mesmos para a sua própria vergonha? Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre as pessoas e sobre os animais, sobre as árvores do campo e sobre os frutos da terra. A minha ira queimará como um fogo e não se apagará. Então temos a mera multiplicação dos sacrifícios é inútil, a partir do versículo 21 até o 28. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, juntem os seus holocaustos aos outros sacrifícios e comam a carne vocês mesmos. No dia em que tirei os pais de vocês da terra do Egito, não falei nem lhes ordenei nada a respeito de holocaustos ou sacrifícios, mas o que lhes ordenei foi isto: deem ouvidos à minha voz e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Andem em todo o caminho que eu lhes ordeno, para que tudo lhes vá bem. Mas eles não quiseram ouvir, nem atenderam. Porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás e não para a frente. Desde o dia em que os pais de vocês saíram da terra do Egito até hoje, muitas e muitas vezes, todos os dias, eu lhes enviei todos os meus servos, os profetas. Mas vocês não quiseram me ouvir, nem atenderam. Foram teimosos e fizeram pior do que os seus pais. Portanto, Jeremias, você dirá a eles todas essas palavras, mas eles não lhe darão ouvidos. Você os chamará, mas eles não responderão. Então você lhes dirá: esta é a nação que não dá ouvidos à voz do Senhor seu Deus, e não aceita a disciplina. A verdade desapareceu, foi eliminada da sua boca. E por fim, Judá é rejeitado por Deus. A partir do versículo 29 em diante, diz assim: corte os seus cabelos consagrados, ó Jerusalém, e jogue-os fora. Comece a prantear sobre o alto dos montes, porque o Senhor rejeitou e abandonou a geração que é objeto do seu furor. Porque os filhos de Judá fizeram o que era mal aos meus olhos, diz o Senhor. Puseram seus ídolos abomináveis no templo que se chama pelo meu nome, para o contaminarem. Edificaram os altos de Tofete, no vale de Ben-Rinom, para queimarem sacrifícios seus filhos e as suas filhas, algo que nunca ordenei, nem me passou pela mente. Portanto, eis que virão dias, diz o Senhor, em que já não se chamará Tofete, nem vale de Ben-Rinom, mas o vale da matança. Os mortos serão sepultados em Tofete, por não haver outro lugar. Os cadáveres deste povo servirão de alimento às aves dos céus e aos animais selvagens, e não haverá ninguém que os espante. Farei cessar nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém o som das festas e da alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, porque a terra ficará em ruínas. Este é o capítulo 7 que traz especialmente Jeremias pregando no templo. O povo tinha uma confiança no templo que chegava a ser supersticiosa. Pensavam que por causa da presença do templo, Deus sempre protegeria Jerusalém, como fizeram em 701 a.C. Estavam errados. Deus mandou Jeremias se colocar na porta do templo e dizer a todos que Deus sabia a diferença entre ritualismo religioso e verdadeira fé. Ele via tudo o que estava acontecendo. Jerusalém não era mais sagrada que Siló, santuário que os filisteus haviam destruído. Mas mesmo naquele momento, se deixassem de lado o que estavam fazendo, se mudassem a sua conduta, Deus permitiria que continuassem a viver na terra que lhes havia dado. Segurança e bem-estar dependiam da obediência a Deus. E naquele ponto em que nós lemos a Rainha dos Céus, é uma referência à deusa da fertilidade, Astarote, cuja adoração envolvia ritos sexuais e prostituição. Vamos à leitura
do último capítulo de hoje, o capítulo 8, onde nós temos como destaques o castigo é inevitável e a dor do profeta por causa da ruína do povo. Diz lá o versículo 1, que é a continuação daquele subtítulo do 7, Judá é rejeitado por Deus. Naquele tempo, diz o Senhor, serão tirados das sepulturas os ossos dos reis e das autoridades de Judá, os ossos dos sacerdotes e dos profetas, e os ossos dos moradores de Jerusalém. Os ossos serão espalhados ao sol, à lua e a todo o exército do céu, a quem tinham amado, a quem serviam e seguiram, a quem procuraram e diante de quem se prostraram. Não serão recolhidos nem sepultados, serão como esterco sobre a terra. Todos os que restarem desta nação malvada, em todos os lugares para onde os dispersei, preferirão morrer a ficar vivos, diz o Senhor dos exércitos. Mas o castigo é inevitável. Lemos a partir do versículo 4 em diante. Diga-lhes mais, assim diz o Senhor, quando as pessoas caem, será que não se levantam? Quando alguém se desvia do caminho, não torna a voltar? Por que então este povo de Jerusalém se afasta em contínua rebeldia? Persiste no engano e não quer voltar. Eu escutei e ouvi, mas eles não falam o que é reto. Ninguém se arrepende da sua maldade. Ninguém pergunta o que foi que eu fiz de errado. Cada um se afasta e segue o seu caminho, como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece as suas estações, e a rolinha, a andorinha e o grou observam o tempo da sua migração. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como vocês podem dizer, somos sábios, e a lei do Senhor está conosco? Na verdade, a falsa pena dos escribas a transformou em mentira. Os sábios serão envergonhados, aterrorizados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Portanto, darei as mulheres deles a outros homens, e os seus campos a novos possuidores. Porque desde o menor deles até o maior, cada um está entregue à ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Será que eles ficaram envergonhados por cometerem abominação? Não, eles não ficaram com vergonha. Eles nem sabem o que é envergonhar-se. Portanto, cairão com os que caem. Quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Eu os consumirei de todo, diz o Senhor. Não haverá uvas na videira, nem figos na figueira, e as folhas já estão murchas, e já designei os que passarão sobre eles. Porque nós estamos sentados aqui? Reúnam-se, entremos nas cidades fortificadas e pereçamos ali. Pois o Senhor, nosso Deus, já decretou a nossa morte, e nos deu de beber água envenenada, porque pecamos contra o Senhor. Espera-se a paz, e não há nada de bom. Espera-se o tempo da cura, e eis o terror. Desde Dan se ouve o resfolegar dos cavalos do inimigo. Toda a terra treme ao som dos relinchos dos seus garanhões. Os inimigos vêm e devoram a terra e a sua abundância, a cidade e os que habitam nela. Porque eis que envio cobras venenosas para o meio de vocês, serpentes contra as quais não há encantamento, e que picarão vocês, diz o Senhor. Por último, temos a dor do profeta por causa da ruína do povo, a partir do versículo 18, que diz: Ah, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece dentro de mim. Eis a voz do clamor da filha do meu povo, da terra muito remota. Será que o Senhor não está em Sião? Não está nela o seu rei? Por que vocês me provocaram a ira com as suas imagens de escultura, com os ídolos dos estrangeiros? Passou a colheita, acabou o verão e nós não estamos salvos. Tenho o coração partido por causa da ferida da filha do meu povo. Estou de luto. O espanto se apoderou de mim. Será que não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Por que então não se realizou cura da filha do meu povo? E assim nós temos no capítulo 8 a leitura dos condenados por Deus. O povo não queria se arrepender. Era estimulado e impelido nessa direção por líderes religiosos que diziam que o povo queria ouvir. E nessa lista estavam os escribas, os sábios, aos quais se recorria para orientação, os profetas e os sacerdotes. Todos estes procuravam os seus próprios interesses. Nem sempre fica claro se quem está falando é Jeremias, Deus ou o povo.
Jeremias compartilha a profunda tristeza de Deus diante do pecado do seu povo e de suas consequências trágicas. E assim nós temos o estudo dos capítulos 5, 6, 7 e 8 do livro do profeta Jeremias. Vamos retomar alguns ensinamentos que nós vimos com base na Bíblia da Reforma. O comentário diz que do mais humilde indivíduo das ruas até o mais alto funcionário do templo ou do palácio do rei, o povo de Deus se afastou dele para seguir outros deuses. Sua rebelião fica evidente em seu comportamento imoral, ao rejeitarem todos os profetas que os chamam de volta à fé e à obediência que provém da fé. Isso nós vimos no capítulo 5, que também falou do povo de Deus que se recusou a parar de adorar deuses estrangeiros e de abusar dos fracos e indefesos. Por isso Deus os entregará nas mãos de uma nação estrangeira, tornando-os fracos e indefesos perante os seus exércitos. No capítulo 6, vimos que, por haver rejeitado a palavra de Deus e desprezado os seus profetas, o Senhor enviará um exército estrangeiro contra Jerusalém para destruí-la e arruiná-la. Deus rejeita sacrifícios oferecidos sem fé. Ele não está satisfeito com um cumprimento meramente simbólico. No capítulo 7, Deus adverte seu povo de que o mero fato de possuir o templo e a simples observância ritual das suas leis de culto não o salvarão. Sem fé viva e genuína é impossível agradar a Deus. Por último, no capítulo 8, vimos que o povo de Deus ainda não se arrependeu nem voltou para ele, e por isso o juízo de Deus cairá sobre eles com força total. O fato de terem a palavra de Deus não os pode salvar, porque seus mestres a deturparam. Hoje, Deus nos dá a sua palavra para revelar seu Filho, nosso Salvador, e nos guiar em toda a justiça. Por meio do estudo da sua palavra, ele nos abençoa com arrependimento e vida. Eu não sei para você, mas para mim, seguramente que todos estes últimos dias têm sido dias difíceis no estudo da Bíblia ao longo do ano. Porque nós estamos diante de momentos complicados do povo, de muito pecado e de muita pregação de lei. Mas é uma pregação necessária. E muitas vezes nós também precisamos ouvir a lei de Deus para nos arrependermos e voltarmos para Deus. Eu espero que este estudo tenha sido de proveito para você. Continue seguindo o nosso canal, continue seguindo o projeto A Bíblia ao longo do ano. Amanhã retornaremos com mais 4 capítulos do livro do profeta Jeremias. Fique na paz do Senhor. Até o nosso próximo vídeo.